Olá, meu querido, minha querida, seja bem-vindo ao programa Em Frente. Eu sou o pastor Silas e nós estamos aqui mais uma vez falando da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Não, a Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, todos os livros que contém aqui neste livro, estes livros, todos eles são inspirados por Deus. Não foi Deus quem escreveu, mas Deus inspirou homens e mulheres para que ao longo da história da humanidade deixasse registrado o pensamento de Deus, as suas características, o que Ele quer de nós, o que Ele quer para nós. Então tudo que você quer e precisa saber a respeito de si mesmo, da tua família, da sociedade em que vivemos, das questões espirituais que são tão importantes, você encontra aqui na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Nós estamos por esse tempo falando a respeito dos salmos registrados na Bíblia. Os salmos, eles são fonte de inspiração para orações. Nós precisamos orar, mas não adianta perder tempo orando aquilo que não é a vontade de Deus. E como que eu posso conhecer a vontade de Deus? Segundo a sua palavra. Eu fico sabendo segundo o registro que Ele nos deixou. Então cada vez que eu conheço a Bíblia, eu conheço mais a Deus, e cada vez que eu conheço mais a respeito dEle, as minhas orações se tornam mais práticas, porque eu já vou ter noção do que eu deveria ou não deveria pedir. Não é assim que funciona com as crianças aí na sua casa? Com os seus filhos? E não só com os filhos, em todos os ambientes, onde você tem que recorrer a alguém para pedir algo, para dar satisfação, né, para pedir autorização. De modo geral, queridos, você vai imaginar já pela convivência, seja no trabalho, na família, na escola, como essa pessoa se comporta e se ela deixaria ou não. Eu sou professor numa escola pública e os alunos já sabem exatamente para qual professor eles podem pedir, por exemplo, para ir ao banheiro, beber água, fora de hora ou não. Eles já conhecem cada professor e sabem como chegar até esses professores para pedir alguma coisa. Porque o convívio diário, aquilo que este professor deu a conhecer para aqueles alunos, já faz com que eles saibam exatamente se podem ou se não podem alguma coisa antes mesmo que peçam. Então, nem perdem tempo pedindo coisas que sabem não poderão ter naquele momento. Na casa também é assim, não é? Os filhos vêm, pedem, mas aí uma hora eles entendem. Não adianta pedir isso para o pai e para a mãe, porque ele nunca dá. Ou então, olha, pode pedir para o pai e para a mãe, porque geralmente quando a gente pede, Ele ouve. Querido, então, quando a gente conhece a Deus, a gente se relaciona com Ele, passa a ter mais comunhão com o Senhor, as tuas orações vão fluir. Você vai parar de ficar choramingando para simplesmente usufruir na presença de Deus. Aquilo que você tem necessidade, Deus já vai entregar. Isso aí você pode já ter certeza. Agora, aquilo que é a sua vontade, você precisa saber se ela está ou não alinhada com a vontade de Deus. Mas como saber se está ou não alinhada com a vontade de Deus? Para saber isso, nós precisamos conhecê-lo. E o conhecimento de Deus vem através da Bíblia, a sua palavra. Hoje, Salmo 8. Diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, porque puseste nos céus a tua majestade. Da boca dos pequeninos e crianças de peito suscitaste força por conta dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas, bois e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Ah, Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Bom, esse salmo, ele é um salmo escrito por Davi e ele está descrevendo não só Deus, mas ele fala o nome de Deus, Senhor, Senhor nosso. É assim que Deus deveria ser chamado por Israel todas as vezes que fosse invocá-lo. E aí, queridos, eles vão
colocar nesse salmo, né, Deus inspira o seu autor, o Davi, para falar a respeito de duas coisas importantes. Quem é Deus e quem é o homem. Quando fala-se quem é Deus, ele vai falar que Deus é o Criador de toda a terra. Deus ele está onipresente, ele é onisciente e ele também ele é onipotente. Ele está em todo lugar, ele sabe de todas as coisas, ele pode todas as coisas. O nosso Deus é este Deus, o Senhor, o nosso Senhor. Quão magnífico é o teu nome em toda a terra. É interessante porque esse livro e também este capítulo especificamente foi escrito por um judeu. E normalmente os judeus tinham assim um pouco de essa coisa que a gente chama de xenofobia. Eles não consideravam que outras culturas pudessem ser inseridas naquele grupo chamado de o povo de Deus. Mas aqui fica evidente que o autor está reconhecendo, daí a inspiração. Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome em toda a terra. E aí ele fala, quando eu contemplo os céus e os céus dos céus, a lua, as estrelas e tudo que tu fizeste, e eu me pergunto, quem é o homem para que o Senhor se lembre dele? Então, o salmista reconhece que Deus é o Criador de todas as coisas, e ele reconhece que dentre as criaturas que Deus colocou na terra, o homem é a principal. Olha, ele fala isso de uma maneira tão forte. Ele fala assim, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Segundo os autores e os tradutores da Bíblia, essa palavra que diz que ele fez o homem um pouco menor do que Deus, na verdade, lá no original ficaria melhor que ele criou o homem um pouco menor do que os anjos. Então não está falando de deuses, porque o salmista reconhecia que havia um único Deus. E claro que toda e qualquer criatura é menor do que Deus. Então ele está colocando que o homem é um pouquinho menor do que os anjos celestiais, que em força e poder têm mais força e poder do que os homens que nós aqui da terra. Mas ele está dizendo o seguinte, que apesar disso, do homem ser menor do que aquelas criaturas espirituais, ele diz assim, no entanto, deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, de glória e de honra o coroaste, e colocaste sob os seus pés todas as coisas, ovelhas, bois e etc. Querido, uma coisa importantíssima para que você saiba aqui. Deus nos capacitou e dotou de autoridade sobre a terra. O que isso significa? Significa que quando a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 1, no versículo 26, quando Deus fala, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, está aqui a imagem e a semelhança entre nós e Deus. Por quê? Porque nós não nos parecemos fisicamente com Deus. Porque Deus é espírito. Não há como você comparar com essas coisas aqui da terra. Mas ele está falando que no caráter, na personalidade, há coisas no ser humano que lembram, que trazem semelhança com Deus. E uma coisa que Deus colocou em nós, que ele tem, existem atributos que Deus comunicou a nós. Por exemplo, essa questão do domínio, da autoridade. Há coisas que não são comunicáveis, como por exemplo um atributo da onipotência, ser todo poderoso, da onisciência, saber de todas as coisas, e também da onipresença, estar em todos os lugares, são atributos de Deus, mas que ele não comunicou a nós. Mas dentre os que ele comunicou está a autoridade. Querido, o diabo, ele quer a todo custo tirar de nós essa visão dada por Deus a nosso próprio respeito. Porque ele sabe que se nós nos enfraquecermos nos nossos pensamentos a respeito de nós mesmos, ele vai ter o domínio sobre as coisas. É por isso que nós temos que exercer o domínio e a autoridade prescritas por Deus na sua palavra. Deus deu domínio a você. Deus deu autoridade a você. E você não pode andar de cabeça baixa achando que você não tem valor, que não serve para nada. Olha, ele distingue aqui, Deus é Deus, e o nome de Deus está sobre todas as coisas, sobre toda a terra. É magnífico. Segunda coisa, Deus criou todas as coisas, mas dentre as criaturas há um ser, que mesmo Deus sendo quem é, ele se lembra. Que mesmo Deus sendo quem é,
Ele deu a este ser, a esta criatura, que somos nós, ele deu força, domínio, autoridade e poder. Assuma isso. Pega essa palavra para você, sabe? Para que você reconheça quem você é, que você agradeça a Deus. Você se olha no espelho e fala: Deus, obrigado, porque tu me fizeste segundo a tua imagem e a tua semelhança. Que não tem nada a ver com o aspecto físico, mas no teu caráter, na tua personalidade. Deus reservou coisas que se parecem com Ele. E Ele nos dá o direito, aliás, vou mais longe, Ele nos dá o dever de que exerçamos este domínio e esta autoridade. Em amor, como Ele faz. Em humildade, como Cristo, né? O Senhor Jesus nos ensinou isso na terra. Então hoje você precisa conhecer quem você é. A palavra de Deus não é só fonte de conhecimento de Deus. A palavra de Deus também é fonte de autoconhecimento. Quem é você? Quem somos nós aqui, queridos? Nós somos aqueles a quem Deus criou. Nós somos aqueles que Deus colocou aqui nessa terra e nos capacitou com autoridade, com domínio, com governo. Então não permita que Satanás, não permita que os teus pensamentos, eles mintam para você dizendo que você não é aquilo que Deus diz que você é. Você vai tomar posse dessa palavra. Você vai repreender todo pensamento que seja contrário a esta palavra. Qualquer pensamento que faz você se sentir para baixo, rejeitado, abandonado, incapaz, que te traz sentimentos de impossibilidade, querido, em nome de Jesus. Você vai dizer, peraí, na sua oração você vai falar: olha, eu declaro no nome do Senhor Jesus que aquilo que o Salmo 8 fala a respeito de Deus é verdade. Aquilo que o Salmo 8 fala a respeito das criaturas de Deus também é verdade. Mas também aquilo que este Salmo 8 fala a respeito de mim, ser humano aqui na terra, também é verdade. Então eu vou levantar a minha cabeça e vou viver de acordo com aquilo que Deus diz que eu sou. Não com aquilo que eu penso, não com o que dizem e muito menos o que demônios podem querer soprar na minha mente. Toma posse dessa palavra. O Senhor te dá força, o Senhor te dá domínio, o Senhor te dá poder, autoridade. Exerça para que você seja feliz nesta terra. Em nome de Jesus, amém. Sou o pastor Silas da IPI de Rolândia, que fica na Santos Dumont, 1075, no centro da cidade. Olha, nós estamos aqui na TV Cultura todos os dias em 2 horários, segunda a sexta-feira, às 8 da manhã, 1h30 da tarde. Não perca! Também, queridos, nas redes sociais, Facebook, Instagram e também lá no YouTube. Vai lá no Em Frente Responde, se inscreva aí nos nossos canais lá das redes sociais e vem estar com a gente mais vezes. Também você pode entrar em contato com o nosso WhatsApp no 439-9147-5007. Quer saber informações da igreja, horário que começa, dias de atividade, ou então quer marcar um horário com a gente para conversar, fazer uma oração? Então você entra em contato no 43 30 15 27 27. Que Deus te abençoe demais. Vamos ficando por aqui. Não esquece de uma coisa. Eu te amo em Jesus. Até o próximo, se Deus quiser. Tchau.